Você já deve ter olhado para as diversas formas da superfície terrestre e deve ter se perguntado o que são, quais são, o que são e como se formaram o relevo. Hoje nós vamos estudar sobre o relevo. O relevo pode ser definido como as formas da superfície do planeta. O relevo origina-se e transforma-se sob a interferência de dois tipos de agentes: os agentes internos, endógenos, e externos, exógenos. Corresponde ao conjunto de formações apresentadas pela litosfera. Essas formas são definidas pela estrutura geológica combinada com as ações da dinâmica interna e externa da Terra. É também o conjunto das formas da crosta terrestre manifestando-se desde o fundo dos oceanos até as terras emersas, o qual resulta da ação de forças endógenas, internas e exógenas, externas. Então, esses foram apresentados os conceitos de relevo para você entender melhor. Sobre os agentes internos que formam e resultam o relevo, nós vamos ver que são responsáveis pela formação do relevo, pela criação ou gênese. Nós temos como principal o tectonismo ou diatrofismo, que é o principal criador, construtor do relevo e atua de forma mais lenta. Ocorre de duas formas: o tectonismo horizontal ou orogênese e o tectonismo vertical ou epirogênese, diáclise e paráclise. E também nós temos os abalos sísmicos. Os agentes externos, também chamados de exógenos, formadores do relevo, são os modeladores do relevo, responsáveis pelas formas ou feições, que nós vamos ter o intemperismo, a erosão e a sedimentação. Os agentes externos que atuam na formação do relevo, nós vamos ter os rios, que formam as planícies fluviais e os deltas. As chuvas, que as enxurradas provocam o desgaste do solo e podem provocar o aparecimento de vossorocas, e o mar. As águas oceânicas modificam as formas de relevo litorâneas por meio de um trabalho construtivo e destrutivo. O vento tem uma ação destrutiva, eles carregam as partículas, como exemplo, a areia. E também a corrosão, que consiste em atirar partículas contra o relevo. Em relação às geleiras, nós vamos ter a erosão glacial, que é a formação de vales e formação de e a acumulação glacial, que são as moraínas. Nessas imagens aqui, nós temos como exemplo a atuação dos agentes externos. As águas, os rios, os ventos, a ação do sol modificaram a formação do relevo. As geleiras atuam na formação do relevo através da erosão glacial. Elas ocorrem pela movimentação de grandes blocos de gelo em função da gravidade. Provocam um desgaste profundo nas rochas com a formação de vales em forma de U ou de V, chamados de fiordes. Os sedimentos transportados pelo gelo, que se depositam na base das montanhas, são chamados de moraínas ou morenas. O intemperismo ou meteorização é o conjunto de processos que provocam a alteração e a decomposição das rochas, como resultado da ação dos agentes externos. Consiste em processos físicos, químicos e biológicos que atuam sobre as rochas, provocando sua desintegração ou decomposição. E pode ser físico ou mecânico, a atuação mecânica da água, do vento e da temperatura, químico, quando sua constituição é alterada, e biológico, quando a ação dos seres vivos. Nestas imagens aqui, vocês podem observar a ação do intemperismo físico, modificando a estrutura da rocha, o intemperismo biológico, que é a ação dos seres vivos, e o intemperismo químico, quando há uma modificação na estrutura de determinadas rochas. Vamos ver o que significa erosão. Erosão é o conjunto de processos de modelagem da paisagem, remoção e transporte de sedimentos. A deposição desse material em um novo local é denominada sedimentação. Vamos ver se você está conseguindo entender até agora os conceitos apresentados sobre o relevo. Os agentes internos ou endógenos são tectonismo, vulcanismo, e os agentes externos ou exógenos são os rios, gelos, ventos e mares. Aqui nesta imagem estão apresentados os tipos de relevo. Nós vamos ter planície, planalto, depressão absoluta, montanha, depressão relativa, que é referente ao nível do mar.
Em relação às principais formas de relevo, nós vamos ter as montanhas, que são aquelas regiões em que ainda hoje os processos internos superam os externos, ou seja, o soerguimento é mais forte que a erosão. É comum, no entanto, considerar montanhas aquelas áreas que, mesmo antigas, apresentam altitudes superiores a 300 metros. Planaltos são superfícies elevadas com ondulações suaves, delimitadas por escarpas que constituem declives e nos quais os processos de destruição superam de construção. Entre os fatores externos predominam os agentes de desgaste e não os de sedimentação. Os planaltos típicos são de estrutura sedimentar, mas podem ser formados pelos soerguimentos de blocos magmáticos. As planícies são superfícies aplainadas em que os processos de deposição superam o de desgaste. Depressões. A altitude da superfície é mais baixa que as formas de relevo que as circundam. Classificam-se em depressões absolutas, quando estão abaixo do nível do mar, e depressões relativas, quando estão acima do nível do mar, porém rebaixadas em relação às áreas circunvizinhas. Uma observação muito importante é considerarmos que cada uma das formas de relevo pode receber denominações diferentes conforme suas dimensões e particularidades morfológicas. Assim, por exemplo, uma pequena montanha é chamada em geral de morro, um alinhamento de montanhas de serra. Bem, pessoal, com relação a esse conteúdo de relevo, ele é bem profundo e necessita de uma melhor visualização. Você precisa rever esse conteúdo, estudar na sua anotação, usar o seu livro didático também como fonte de pesquisa. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que foram apresentadas apenas algumas características sobre o relevo e até a próxima aula. Tchau, tchau!